estamos chegando com o Band Cidade. Excelente noite para nós. Bom contar com a sua companhia, informação e prestação de serviços. Imagens ao vivo agora de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Noite gelada por lá, faz 15 graus na cidade neste momento. Conversa comigo, mensagens liberadas. Nosso número é o 99716-8021. Estamos também sempre conectados na internet. Acesse bandvale.com. Seguimos juntos pela próxima meia hora em frente. Este período de estiagem associado à ação humana pode provocar principalmente queimadas em áreas de vegetação. Mas não é só isso. Um outro problema nesta época são os balões. Em contato com a natureza ou com a rede elétrica, o perigo é grande. Nos últimos dias foram pelo menos 4 registros na nossa região. Com a chegada do tempo seco, um perigo silencioso volta a rondar os céus da nossa região. Os balões. Em São José dos Campos, a Defesa Civil já realiza atividades específicas de preparação para prevenir e combater o problema. Segundo o coordenador do órgão, boa parte dos balões avistados na região vem de outras localidades, o que não impede os efeitos causados durante a queda, como os incêndios. O Vale do Paraíba se forma um canal, onde os balões que são soltados na região da Grande São Paulo ou em outras regiões acabam passando por aqui até mesmo pela geografia do local, pelo canal de vento que se forma. Pode cair tanto na área de coberta de vegetação, que é na área rural, como também na área urbana, trazendo danos, iniciando aí as queimadas. Neste final de semana, pelo menos 4 balões foram avistados em diferentes cidades da região. Um deles caiu dentro de um condomínio em Taubaté e chegou a pegar fogo. Apesar do susto, ninguém se feriu. De 2022 para cá, foram 24 quedas de balões sobre a rede elétrica na região, que deixaram mais de 1.600 clientes sem energia. Número que pode aumentar agora com o início da chamada temporada de balões. Os balões, quando eles caem sobre as redes de distribuição, eles provocam os curtos-circuitos e causam as faltas de energias para a população. Porque esses eventos geralmente são eventos muito impactantes e significativos, não só para a rede de energia, mas sim envolvendo aí os incêndios. Soltar, vender e até mesmo confeccionar balões é considerado uma prática criminosa, que pode render até 5 anos de prisão e pagamento de multa de mais de R$40 mil. A população pode contribuir denunciando e acionando a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. A nossa região aqui é uma região que tem muitas indústrias químicas, então pode ter o risco de um incêndio numa indústria dessa, ou o balão cair numa rodovia, causar um grave acidente, ou até mesmo prejudicar o deslocamento das aeronaves aqui na nossa região, que tem importante aeroporto também aqui no município de São José dos Campos. Mais de R$6 milhões foram gastos pelo governo do estado com internações e procedimentos feitos em vítimas de acidentes de moto e carro só na nossa região. O levantamento foi divulgado hoje. De 17 regiões do estado de São Paulo, o Vale do Paraíba está em 5º lugar, com o maior valor gasto em internações e procedimentos. 4.043 internações foram registradas na nossa região entre 2023 e 2024 de vítimas envolvidas em acidentes de moto, que custaram quase R$6,5 milhões ao governo paulista. Neste mesmo período, foram 1.240 procedimentos realizados, no valor de R$7 mil. Já os gastos com internação de vítimas envolvidas em acidentes de carro foram de R$500 mil, com 226 internações. Os procedimentos somaram 74 e custaram R$370 do governo paulista. O novo supercomputador do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, chegou hoje no aeroporto de São José dos Campos. O equipamento foi fabricado nos Estados Unidos. Cerca de R$29 milhões foram investidos. Comparado ao antigo supercomputador, o Tupã, esse novo tem capacidade 20 vezes maior de armazenamento de dados e vai representar um avanço para aprimorar os modelos numéricos de previsão do tempo, clima e eventos extremos. O supercomputador vai ser instalado em Cachoeira Paulista e deve ser levado para a cidade ainda esta semana. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, aceitou o pedido da Prefeitura de Taubaté e deu um prazo de 12 meses para o município resolver a situação dos 130 cargos comissionados que foram considerados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No processo, a Prefeitura alega que a reformulação da estrutura administrativa
sem um prazo razoável, poderia impactar os serviços oferecidos à população. Procurado, o município não se pronunciou. E um flagrante impressionante no Campo dos Alemães, da zona sul de São José dos Campos. Imagens de monitoramento registraram o momento em que 2 pessoas foram atropeladas. Elas atravessavam um cruzamento quando foram atingidas por um carro em alta velocidade. O motorista fugiu sem prestar socorro às vítimas. E um homem foi preso hoje depois de invadir uma escola na costa norte de São Sebastião, no litoral norte. Depois de espancar a filha de 15 anos durante a madrugada, ele foi até a unidade de ensino para coagir a adolescente e impedir que ela contasse sobre as agressões sofridas. O homem de 49 anos invadiu essa escola na Praia da Enseada, na costa norte de São Sebastião. Ele chegou na unidade de ensino logo no início das aulas, do período da manhã. Segundo a Polícia Municipal, durante a madrugada, o homem havia agredido a própria filha, de 15 anos, que é estudante da escola e estaria em busca dela. Equipes da unidade de ensino acionaram o botão do pânico e chamaram as autoridades. O pai foi lá coagi-la para que ela não falasse nada para ninguém. Quando ele pisou do portão para dentro, eles fizeram ali uma barreira de contenção, a primeira barreira é acionar o botão do pânico. E aí a gente conseguiu fazer a detenção desse indivíduo, que quando viu a viatura, se exaltou bastante, teve que, a guarnição lá teve que intervir para poder imobilizar o indivíduo. A ocorrência mobilizou agentes da Polícia Municipal aqui de São Sebastião, que em menos de 7 minutos chegaram na escola e realizaram a prisão desse suspeito. O homem também é suspeito de agredir uma outra filha, que sofreu ferimentos no rosto causado por uma faca, além da companheira dele. Tanto ela, né, uma menor de 15 anos de idade, quanto a irmã também, que levou uma facada superficialmente no rosto. Ela foi socorrida, encaminhada para a UPA de São Sebastião e posteriormente para a Delegacia de Defesa da Mulher. A Patrulha Maria da Penha deve acompanhar as vítimas assim que for emitida uma medida protetiva. 6h56. O governo do estado, por meio da Agenvale, a Agência Metropolitana do Vale do Paraíba, abriu um edital para a contratação de prestação de serviços para a Muralha Paulista. O sistema prevê a instalação de 350 câmeras de monitoramento na nossa região. São equipamentos capazes de fazer a identificação de placas de carros e cruzar com informações da base de dados da polícia. O lançamento do edital foi suspenso em 2023. Depois de um grupo de skatistas ser alvo de criminosos numa praça no Jardim Aquários, no fim de semana em São José dos Campos, a Polícia Militar disse que vai reforçar o patrulhamento no bairro, área nobre da cidade. Equipes da atividade delegada devem participar do policiamento no local. No domingo, 5 criminosos armados abordaram skatistas que estavam na praça, renderam um deles e fugiram com os celulares das vítimas. O transporte escolar de São Sebastião foi retomado completamente hoje, um dia depois do incêndio que destruiu 15 veículos da frota do município. Na madrugada desta segunda-feira, segundo as investigações, uma pane elétrica teria provocado um incêndio na garagem onde os ônibus estavam estacionados. O transporte dos alunos da costa norte de São Sebastião foi retomado com veículos substitutos. Giane é a mãe de Benício e teve sorte de estar de folga para conseguir cuidar do filho após saber do incêndio que destruiu parte da frota escolar da cidade. Minha vizinha falou para mim que ia levar a filha de bicicleta e que tinha acontecido isso na garagem com os ônibus. E aí, de antemão, eu nem levei ele para aula ontem por conta disso, entendeu? Mas a minha sorte é que eu estava de folga. Para garantir o transporte dos alunos, a Prefeitura de São Sebastião conseguiu, em caráter emergencial, 15 ônibus substitutos. Os veículos chegaram à cidade na noite de segunda-feira. Nós acompanhamos a questão da mecânica, da limpeza dos ônibus durante toda a madrugada. Hoje, desde as 5 da manhã também, a gente fazendo a fiscalização para que todos os nossos alunos, que foram 891 alunos aqui na região da Costa Norte que foram afetados, pudessem estar no horário de aula em prontidão aqui, como ocorreu. Mesmo com a situação sob controle, a Prefeitura afirma que trabalha para repor os veículos perdidos e restabelecer a frota definitiva o quanto antes. Cidades da nossa região liberaram a vacinação contra a gripe para a população em geral. Em Taubaté, o imunizante também não só está mais restrito apenas ao público-alvo, que era de idosos e gestantes. Moradores com idade a partir dos 6 anos podem procurar já pela vacina. E é para lá que eu vou ao vivo com o Lucas Rodrigues. Oi, Lucas, boa noite.
Oi, Otávio, boa noite para você, para quem nos acompanha aqui no Band Cidade, segunda edição. Lembrando, né, Otávio, que apesar dessa ampliação para todos os públicos da vacinação contra a gripe, ela ainda continua sendo necessária para o público-alvo da campanha. Aqui em Taubaté, as gestantes foram as que menos se vacinaram até agora, cerca de 300 e poucas doses aplicadas, e o público-alvo é de pouco mais de 2.400 desse grupo de gestantes. Então é importante reforçar esse alerta para a imunização. Eu vou falar com a Diana Cardoso, que é gestora aqui da área da saúde de Taubaté, explicar um pouquinho, né, Diana, como é que está funcionando então essa imunização na cidade, está sendo distribuído em quais locais de vacinação. Muito boa noite para você. Boa noite a todos. Então, a vacinação foi ampliada hoje para todos os públicos. Então, nós contamos aí que a população procure. Hoje já teve uma grande procura, né? E a vacinação vai continuar até o final do ano, né? Então, mas é importante as pessoas estarem procurando vacinação agora, nesse momento, que é o período sazonal das doenças causadas por vírus da influenza. Hoje Taubaté está com cerca de 30% de imunização do público-alvo, né? Como é que vai ser a busca, apesar dessa ampliação, essa busca ao público-alvo para que eles se vacinem na cidade? Então, no público-alvo, por exemplo, as gestantes, quando elas estão passando em consulta, a gente consegue pedir que direcioná-las para a sala de vacinação. As crianças também passam em consultas com pediatras e os idosos, eles sempre procuram bem a vacina, né? Agora, os outros públicos, agora com essa ampliação, eles vão estar aí se vacinando como é de costume. Perfeito, Diana. Obrigado, viu, pela entrevista, valeu pela participação aqui no Band Cidade, segunda edição. Pois é, Otávio, importante, né, esse reforço sobre a campanha de vacinação aqui na nossa região. Um dado rápido sobre o Vale do Paraíba, cidades que ainda não ampliaram essa vacinação para o público em geral. São José dos Campos, Caraguá, Tremembé, Potim, Roseira, Lorena, Lagoinha e também Redenção da Serra. Esses municípios ainda não ampliaram essa vacinação. As demais cidades da região com as doses à disposição aí de toda a população. Lembrando que Taubaté tem 35 salas de vacinação à disposição da população. O horário de atendimento o pessoal pode conferir lá no site da Prefeitura. Otávio, volto com você aí no estúdio. Muito bem, valeu, Lucas, pelas informações e interação no Band Cidade. Nosso número é o 99716-8021. Mensagens liberadas. Bora conversar um cadinho nesta noite. Vamos lá. Luiz em Moreira César. Boa noite, Otávio. Estou ligado no melhor jornal do Vale. Terçou. Maravilha, Luiz. Valeu demais pela companhia, querido. Vanderli em Caçapava. Boa noite, Otávio. Tudo bem? Maravilha, Vanderli. Se soltar balões é crime, a justiça precisa aplicar multas e se presos sem fianças. Pois é, a justiça precisa colaborar também nesses casos, né, Vanderli? Não adianta só a lei existir. Carlos Roberto em Cruzeiro. Boa noite, estou sempre na audiência. Lembro-me do Otávio trabalhando na imprensa aqui em Cruzeiro. Maravilha, bons tempos, hein, Carlos Roberto? Forte abraço. Valeu demais. Lá em 2010, aí em Cruzeiro. E o Kleber em Santo Antônio do Pinhal. Parabéns, Otávio, melhor jornal da região. Friozinho aqui na Serra, maravilhosa a Serra da Mantiqueira. Bom para comer pinhão e tomar um cafezinho. Combinação perfeita demais. Grande abraço para o nosso querido Kleber ligado em Santo Antônio do Pinhal. E nos próximos dias, a chegada de uma frente fria aqui na nossa região derruba as temperaturas. Os detalhes da previsão com a Aline Araújo. Oi, Aline, boa noite. Olá, muito boa noite, Otávio. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade, segunda edição. A partir desta quarta-feira, já vamos começar a sentir um pouco das mudanças da aproximação de uma frente fria que chega da região sul do nosso país. A umidade relativa do ar já começa a ficar um pouco mais elevada, porque a umidade já começa a chegar na nossa região, formando um pouco mais de nebulosidade, mas ainda assim a tarde vai ser de tempo firme. A previsão é que não ocorram chuvas ainda aqui na nossa região, mas já adiantando a quinta-feira, a previsão é de chuvas principalmente no litoral norte e também na região oeste aqui do Vale, mas chuvas fracas ainda na sexta-feira, chuvas com um pouco mais de expressividade. Falando agora sobre as temperaturas mínimas, teremos 17 graus em Aparecida e em Silveiras, 19 em São Sebastião e 15 em Jacareí. Vamos ter uma tarde ainda um pouco mais quente aqui no Vale, 28 graus em Lorena, 24 em Natividade da Serra. Em Ilhabela já vamos ter o tempo com temperaturas mais amenas, 23 graus. Vamos ter uma tarde ainda ensolarada, 24 graus em Cunha, 28 em Guaratinguetá e 25 em Santa Branca.
Falando sobre o litoral norte novamente, o mar ainda continua um pouco mais calmo, ondas de 1 metro de altura, rajadas de vento de até 25 km por hora, mas essas condições também já mudam na sexta-feira. Essa frente fria se aproximando da nossa região vai deixar o mar um pouco mais agitado, com ondas já a partir de 1,5 metro de altura, principalmente em Ubatuba. Amanhã temos mais previsão do tempo. Mais de 45% dos contribuintes do Vale do Paraíba ainda não declararam o imposto de renda. E é preciso correr, porque falta pouco para o fim do prazo, no próximo dia 30 deste mês, logo na semana que vem. O Rafael foi pego de surpresa. Ele nem lembrava que o prazo final para entregar o imposto de renda já está perto. Não declarei meu imposto ainda. Não faço a menor ideia. Vai ser pro contador, porque como eu não faço ideia, eu não sei nem por onde começar. Eu sei que tem um aplicativo, mas eu nem tenho esse aplicativo. Por outro lado, tem gente que entregou a declaração assim que o sistema abriu. Além de ficar tranquilo, quem declarou cedo recebe a restituição logo no começo. Quando a gente tem restituição, eu tenho a impressão que quanto antes você entregar, antes você recebe sua restituição. Então acho que é interessante, sim. Eu acho de uma importância muito grande você ser um dos primeiros, até porque você fica mais tranquilo. Vou reunindo toda a minha documentação durante o ano e assim que chega o período, eu já mando tudo a ele. Além de já ficar livre desse ônus, né, vamos dizer assim, você ainda tem a vantagem de receber já no primeiro lote, né? Às vezes acontece, né? São obrigadas a declarar o imposto de renda as pessoas que tiveram rendimentos maiores do que R$ 33.888 no ano passado. De acordo com o último balanço divulgado pela Receita Federal, mais de 45% dos contribuintes do Vale do Paraíba ainda não enviaram a declaração. O prazo termina no dia 30 de maio e é muito importante respeitar a data limite. Quem não entrega o imposto de renda dentro do prazo vai estar sujeito à multa mínima de R$ 165,74 ou 20% do valor do imposto auferido naquela declaração. É importante ter os documentos todos em mãos, fazer a declaração com antecedência para fazer a conferência de tudo que está sendo informado ali. A falta de informação na declaração do imposto de renda é a maior causa de malhas. Então, se você cair na malha fiscal e só verificar isso posterior ao prazo da entrega da declaração, não poderá mais mudar o tipo de cálculo da declaração do imposto de renda. Para facilitar o preenchimento dos dados e a conferência de informações, a Receita Federal permite o envio da declaração pré-preenchida. Mesmo assim, há quem prefira a ajuda de um profissional. Eu sempre tive contador toda a vida, que eu acho que para mim ajuda muito, que às vezes tem alguma coisa que eu não entendo e eu acho que muito mais seguro para mim. Band Cidade vai para o intervalo e na volta as informações das estradas, imagens ao vivo agora de Taubaté, faz 22 graus na cidade neste momento. Mais informações em bandvale.com, 7 horas e 7 minutos, até já. Band Cidade, segunda edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. No quarto sorteio, R$300 mil. No quarto sorteio, R$300 mil. R$300 mil. Isso mesmo, só no quarto sorteio, R$300 mil. Compre já o seu. Me dá um balicato que essa semana eu ganho os 300 mil. E no quarto sorteio, R$300 mil. Isso mesmo, só no quarto sorteio, R$300 mil. Compre já o seu. Valicap é regional, hein? O Grupo Sinal é referência quando o assunto é concessionária de veículos. São mais de 50 lojas na Grande São Paulo, Baixada Santista e aqui em Taubaté. A melhor condição Jeep, confira comigo. Jeep Renegade Longitude 2425 com o IPVA 2025 total grátis e tabela FIP no seu usado na troca. 5 anos de garantia e taxa a partir de zero em até 30 vezes. Conheça a Jeep Sinal Taubaté e pode comparar. No final, você fecha com a Sinal. Há mais de 18 anos, a Selva Zeladoria cuida com muita dedicação à segurança patrimonial de empresas e condomínios residenciais, com mais de 2.500 clientes. Uma frota própria com mais de 30 viaturas, portaria remota e presencial, central de alarmes, além de serviços de manutenção e conservação, rondas, limpeza, eventos e jardinagem. Selva Zeladoria, solução, proteção e cuidado com o que é mais importante para você, porque aqui você é o nosso bem mais valioso. Beto! Bom mesmo é viver em São José, né? É isso aí. E você sabe por quê, né?
Aqui a educação é prioridade. Já são mais de 30 escolas com o selo de educação 5.0, promovendo inclusão e conectando os alunos ao futuro. São mais professores contratados e novas unidades de ensino. É muito trabalho na Cidade das Oportunidades, porque bom mesmo é viver em São José. É viver em São José. O Brasil está em movimento e a indústria é quem empurra essa engrenagem. São vidas, máquinas e ideias que se conectam. Da inovação à sustentabilidade, tudo passa pelas mãos de quem faz acontecer. Uma jornada pelo presente e futuro da nossa força produtiva. De 26 a 28 de maio, série especial no Bora Vale Band Cidade, primeira edição. Porque transformar está no nosso DNA. A indústria na RM Vale. Oferecimento Century. O Brasil se liga aqui. De volta com o Band Cidade, o movimento das principais estradas que cortam a nossa região. Informação que chega ao vivo, direto da Rádio Band Vale FM. Os detalhes com o Vandi Vinino. Oi, Vandi, boa noite. Olá, boa noite, Otávio. Pela rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, lentidão em pontos de congestionamento do quilômetro 144. A saída no quilômetro 145 ali pela pista marginal, acesso ao bairro Tatetuba, em São José dos Campos, situação complicada para o motorista que está pelo trecho. Motorista que segue pela rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, encontra trânsito intenso do 160 ao quilômetro 156, entre Jacareí e São José dos Campos, obras na pista com interdição da faixa da direita. Nesse ponto, o trânsito fluindo mais lentamente. Ainda pelo sentido Rio de Janeiro, temos trânsito carregado do quilômetro 149 até o 144 em São José dos Campos, trecho de pista marginal com trânsito intenso também nesse ponto aí, dali do 149 ao 148. Rodovia Ayrton Senna com lentidão em pontos de congestionamento sentido capital do quilômetro 18 ao 14 e no sentido interior do quilômetro 23 ao 28, nas duas situações aí por alto fluxo de veículos. SP 125, rodovia Oswaldo Cruz, liga Taubaté a Ubatuba no quilômetro 14, região de Taubaté, câmeras de monitoramento nesse ponto mostrando o trânsito normal nos dois sentidos. Pela SP 99, o trânsito segue normal, tempo bom ao longo da rodovia, o motorista desenvolve velocidade satisfatória e há um ponto em que se deve ter atenção redobrada no trecho de Planalto, devido a obras que estão sendo realizadas na pista nesse ponto da rodovia dos Tamoios. Travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela, operando com 6 embarcações, 30 minutos de espera em ambos os sentidos. Eu volto com você, Otávio. Valeu, Vandi, pelas informações. Mais mensagens que chegaram para a gente neste início de noite. Nosso número é 99716-8021. Sempre bom contar com a sua companhia, com o seu carinho e a sua participação. Francisco, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. Boa noite aqui em Caraguatatuba, ligado no melhor jornal da região. Abraço, valeu demais, Francisco. Carlos Roberto, boa noite, Otávio. Sucesso sempre para o seu jornal. Não perco nunca. Abração, valeu, Carlos Roberto, ligado com a gente aqui no BC. Maria Helena, o Otávio manda um abraço para mim e para o meu marido, que assistimos o seu jornal todos os dias. Um abraço para todos aí da Band. Valeu, casal. Beijo grande, ligado com a gente aqui no Band Cidade. Dani em Taubaté. Boa noite, Otávio. Estou sempre muito bem informada com o melhor jornal e o jornalista da cidade e região. Abraços. Beijo grande, Dani. Valeu pela companhia. Homero Silveira, em São José dos Campos. Nosso telespectador fiel, assíduo aqui. Boa noite, Baldinho. Antes de ver a beleza do balão, deveriam lembrar dos danos causados por ele. Situação complicada. Seguimos de olho e a polícia também, né, nas investigações. Felipe Santos, em Lorena. Boa noite, Otávio. Sou seu fã, vejo você todos os dias. Manda um abraço para nós aqui em Lorena. Magda, Felipe e Otávio, meu neto. Meu xará, inclusive, né, ô Felipe? Obrigado. Beijo grande para essa família querida ligada lá em Lorena com a gente aqui no Band Cidade. Eu vou para o intervalo e volto em instantes. Seguimos juntos, sempre na internet, conectados em bandvale.com. Imagens ao vivo agora de Ilhabela, no litoral norte. Faz 23 graus na cidade neste momento. Hora certa para você, 7 horas e 13 minutos. Até já. Oi, gente, eu sou o Dr. Israel e estarei no Vale em Pauta no sábado, às 9 horas da manhã, discutindo o Vale do Paraíba. O que nós podemos fazer para melhorar e desenvolver o nosso vale? No sábado, hein? Às 9 horas.
Já imaginou comprar um Chevrolet com uma condição imperdível? Na Veibras você encontra carros e condições sob medidas para você. Onix 0 km com entrada de R$ 29.900 e parcelas de R$ 1.599. Tracker 0 km a partir de R$ 119.990 com 50% de entrada e 30 vezes sem juros. Você quer vender seu seminovo? Aqui na Veibras compramos o seu carro, pagamos à vista em até 24 horas. Vem pra Veibras! O Brasil está em movimento e a indústria é quem empurra essa engrenagem. São vidas, máquinas e ideias que se conectam. Da inovação à sustentabilidade, tudo passa pelas mãos de quem faz acontecer. Uma jornada pelo presente e futuro da nossa força produtiva. De 26 a 28 de maio, série especial no Bora Vale Band Cidade, primeira edição. Porque transformar está no nosso DNA. A indústria na RM Vale. Oferecimento Century. O Brasil se liga aqui. Polipet, Fórmula Natural, NexGard Spectra e Pet Vidas apresentam Caminhada Solidária Dog Fashion Day. Domingo, dia 25 de maio, a partir das 9 da manhã, na Praça Floripes Bicudo Martins, no Jardim Esplanada, em São José. Inscreva-se em dogfashionday.com.br e contribua com 2 quilos de ração, que serão destinados a uma entidade da causa animal. Kit exclusivo para os 100 primeiros inscritos. Participe! Oferecimento Polipet, o shopping do seu pet. Acesse nossa loja virtual polipet.com.br. Fórmula Natural, desenvolvida sob os mais avançados conceitos da nutrição para cães e gatos. Naturalmente saborosa e nutritiva. O único tablete que protege contra sarnas, pulgas, carrapatos e até vermes. NexGard Spectra é outro nível de proteção. Pet Vidas, plano de saúde de verdade. Tranquilidade para você, saúde para o seu pet. Acesse petvidas.com.br. Montador oficial SBS, estruturas para seu evento. Realização Grupo Band Vale. Estamos de volta. No próximo domingo, dia 25, acontece mais uma edição do Dog Fashion Day, o maior evento pet da nossa região. Olha, vai ser lá na Praça Floripes Bicudo Martins, no Jardim Esplanada, em São José dos Campos, das 8 da manhã à 1 da tarde. Oportunidade para curtir com a família e ainda conhecer o trabalho de muita gente legal que desenvolve ações que garantem mais qualidade de vida para esses nossos queridos das nossas vidas, os nossos melhores amigos, os pets. Não percam Dog Fashion Day neste domingo em São José dos Campos. O aeroporto de São José dos Campos foi ponto de embarque para uma experiência imersiva no universo da tecnologia. Uma empresa aeroespacial promoveu atividades para alunos do ensino médio de escolas públicas e privadas. Essa aqui é a Eleonora. Ela tem 16 anos e já sonha com um futuro profissional. Hoje, a estudante teve a chance de conhecer ainda mais sobre as áreas tecnológicas. É uma experiência muito inovadora, né? Totalmente diferente do que a gente está acostumado, e isso faz a gente ter uma curiosidade, né, a mais em relação às profissões que está sendo mostrada aqui dentro pra gente, e estimula até uma criatividade nossa também, né, nas dinâmicas que a gente tem feito aqui até agora. Estudantes do ensino médio de escolas públicas e particulares de São José dos Campos participaram de uma imersão no mundo da tecnologia, ciência e matemática, numa atividade promovida no aeroporto da cidade em parceria com a Boeing. O Brasil, e particularmente o Vale do Paraíba, já existe como um polo reconhecido a nível global de expertise na aviação. Aproveitar essa expertise que já existe para poder estimular dentro dos alunos de ensino médio uma oportunidade de engajar diretamente com esses temas para provocar em eles uma paixão para a aviação. O aeroporto de São José dos Campos virou uma verdadeira sala de aula, do simulador de voo ao experimento de energia cinética. Cada estação trouxe um desafio diferente aos alunos. Essa área de aeronáutica, engenharia, não era uma área que eu tinha pensado muito em ir, então despertou interesse. Ver isso acontecendo na prática é bem diferente, então fixa um pouquinho mais o que é passado em sala de aula. Conseguir entender melhor como é que funciona um aeroporto, conseguir entender quais são os processos que aqui são feitos, o que cada um aqui faz, entender um pouco melhor de como isso é aplicado no dia a dia de uma maneira mais descontraída, mais divertida. A ideia é impactar mais de 1.500 jovens com essa iniciativa. Os temas são importantes, mas não tem nada a ver com engajar diretamente, com operar um simulador de voo. Falamos com os alunos e eles disseram que não foi muito fácil, que precisava utilizar todas as habilidades que eles têm. Provocam neles uma paixão que é precisamente o que queremos fazer. Esse foi o Band Cidade de hoje. Continue com a gente em instantes os principais fatos do Brasil e do mundo.
o Jornal da Band e logo mais as emoções da novela Café com Aroma de Mulher. Excelente noite para nós e até amanhã.